Boa tarde a todos. O meu nome é Rebeca Monteiro e eu sou discente do curso de enfermagem da Faculdade Cosmopolita. E é um prazer enorme poder trazer o nosso trabalho aqui para o primeiro COINSUS. O título do nosso trabalho é Análise dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre as cirurgias de urgência em Belém, Pará. Aqui na nossa introdução, nós trouxemos um pouquinho sobre o que é a pandemia da Covid-19, o que foi, na verdade, que iniciou ali pelo ano de 2020, confirmando mais de 770 mil casos a nível global. Nós trouxemos também aqui na introdução um pouquinho sobre o que são as cirurgias de urgência. As cirurgias urgentes ocorrem quando um paciente corre sério risco de vida, devido a trauma externo, um processo de doença grave ou complicações de outros procedimentos cirúrgicos. A questão da cirurgia de urgência. Ela deve ser realizada de maneira rápida, porém não de maneira imediata. Aquele paciente não vai ter risco iminente de morte naquele momento. A cirurgia dele deve ser marcada sim, com rapidez, porque quando se trata de saúde, questão de tempo é importante para o paciente, tanto para a sua recuperação quanto para o procedimento que ele vai fazer efetivamente. Quanto ao nosso objetivo, ele foi analisar os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre as cirurgias de urgência em Belém. Ou seja, o que nós buscamos com esse trabalho? Identificar o impacto que a pandemia teve sobre esses procedimentos cirúrgicos. Quantos procedimentos cirúrgicos foram realizados antes da pandemia? Quantos procedimentos cirúrgicos foram realizados durante a pandemia? Quanto à nossa metodologia, trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, com abordagem quantitativa, utilizando dados secundários do Tabnet, DataSUS, que coletou dados das operações de urgência no período de 2017 a 2022. Nós pegamos esse ano justamente para analisar o período pré-pandemia e o período que ocorreu a pandemia. Os filtros utilizados foram saída hospitalar, dados agregados do AI, por localização hospitalar desde 2008, Belém, Pará. Foi realizada análise estatística descritiva. Quanto aos nossos resultados, o que nós identificamos com esse trabalho? Que no período de 2017 a 2022 foram realizadas mais de 191 mil cirurgias de urgência. De 2017 a 2019, que foi o período pré-pandemia, foram realizadas 119 mil cirurgias de urgência. E enquanto que em 2020 a 2022 foram realizadas apenas 107 mil cirurgias. Ou seja, o que a gente identificou que durante o período da pandemia houve uma diminuição considerável no número de cirurgias de urgência. Por quê? Porque foi o período em que ficava restrito o acesso ao hospital, muitas pessoas tinham medo de sair de casa, muitos blocos cirúrgicos suspenderam as cirurgias por conta da contaminação da Covid-19, pelo fato de ter sido um vírus pouco conhecido, pouco se sabia e não tinha como prevenir, como ter um controle sobre a disseminação dele sobre os pacientes. Então, o que muitos hospitais fizeram? Suspenderam as cirurgias de urgência, para que não fosse colocado em risco a vida daquele paciente que já possuía uma patologia. E o que nós encontramos também, que a cirurgia de urgência ela é muito importante para salvar a vida dos pacientes, prevenir danos irreversíveis, porém, no período pandêmico, muitos pacientes demoraram a ter esse acesso de serviço de saúde. Então, nós também podemos identificar que não foi apenas por conta do paciente, foi pelos serviços de saúde que estavam impossibilitando ou desmarcando ou adiando as cirurgias de urgência daqueles pacientes. Quanto às nossas considerações finais, esse estudo foi capaz de determinar o impacto da pandemia nas operações de urgência. Vale ressaltar que, devido à diminuição das operações durante a pandemia, haverá mais pacientes aguardando tratamentos cirúrgicos a partir do ano de 2021. Ou seja,
Se até o período de 2020 muitas cirurgias foram suspensas, com toda certeza em 2021 o número de cirurgias programadas, remarcadas, será muito maior, porque elas foram adiadas. Então, possivelmente no ano de 2021 terá uma demanda maior de cirurgias de urgência a serem realizadas. E isso vai servir de base para planejamentos e ações de saúde pública. Ou seja, com o aumento da demanda, o aumento de cirurgias de urgências necessárias para serem realizadas, houve um aumento nessa fila de espera, com certeza. E infelizmente também tiveram pacientes que infelizmente não resistiram e que não irão realizar essas cirurgias. Então, é um trabalho que ele contribui com seus dados para que sejam tomadas medidas de saúde pública para melhorar esse processo, agilizar a questão das cirurgias de urgência, porque, como os nossos resultados mostraram, infelizmente a fila de espera é maior. Tem muita gente desde o período da pandemia esperando para realizar um procedimento cirúrgico. Então, o nosso trabalho visa contribuir com esse objetivo, de que medidas sejam tomadas para que essas cirurgias voltem a ser realizadas, que a demanda diminua um pouco e que possam ser realizados esses procedimentos. Temos as nossas referências. E é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, agradeço a oportunidade. E é isso, gente. Boa tarde.